Bom, então, da última aula a gente tinha conseguido resolver aquele problema do endereço, que não conseguia referenciar qual cliente ele pertencia sem entrar em loop. A gente resolveu com o Map Dynamic, né? E eu vou voltar num problema que a gente teve desde da aula 12, se eu não me engano, a aula que a gente começou a fazer o CRUD do endereço, que era o seguinte. Vamos fazer um teste aqui e a gente vai anotar esse problema. Vou subir o nosso servidor, que era o seguinte. Vou fazer a consulta pelo cliente de IT5. Beleza. Aqui eu tinha dois endereços, o 6 e o 4. Eu quero mandar eles pro back-end, mas eu quero excluir o 4. Quero manter só o 6. Vamos colocar aqui. Beleza. O cliente é o de D5, tem o endereço de D6 e o de D4. Como eu queria apagar o de D4, eu vou remover ele daqui do update. Certo? Vou salvar e vou mandar esse método update. Beleza? A gente vai bater aqui. Ele vai seguir com todo o passo. Porém, ao chegar aqui, ele retornou de D6, porque ele viu que não tinha necessidade de fazer nenhuma alteração. A gente teve aqui que o cliente dele não foi mapeado corretamente, por causa do map que a gente está usando simples. Eu deveria usar map dynamic aqui também. Beleza. Aqui também posso utilizar o map dynamic. Porém, naquele momento que rodamos as instruções, a gente até notou que não tinha nenhuma instrução de delete. Eu acabei apagando ali, mas vamos abrir o nosso banco de dados, vamos dar uma olhada lá. Aqui. Por mais que ele tenha retornado só o endereço de D6, que foi o que a gente mandou, ele não apagou a referência do endereço de D4, que é o nosso principal problema. Não consigo apagar o endereço através do CRUD do cliente. Deixa eu ver aqui o da clínica. Olha só, o de D4 ainda permanece aqui, mesmo apontando para o cliente de D5. Eu não consigo apagar daqui. E ficaria algo estranho, porque eu não saberia qual endereço eu tenho que apagar por cliente. Eu teria que buscar o cliente no nosso banco de dados, ou buscar todos os endereços que estão amarrados àquele cliente, ver quais não foram enviados no DTO, para depois pegar esses selecionados, esses específicos, né, e excluir do banco, que ficaria um trabalho muito chato, trabalhoso. É, Então a gente poderia, para ao invés de deixar apagar através do CRUD do cliente, criar uma própria controller aqui para endereço e fazer essa exclusão. Poderia adotar essa alternativa, né? Vamos ver aqui. Criar um controle específico para o endereço. Vamos criar um método de delete. Beleza, ele está reclamando da facade de endereço. Não sei se a gente já tem. Não tem ainda. Vamos criar endereço facade. A endereço facade, por sua vez, tem que ser stateless. E ela injeta o endereço business. Beleza. E aqui a gente vai ter public void delete. Recebe um long id, lança exceção e apaga o endereço a partir
do identificador enviado. Beleza, que ele vai falar que não existe esse método lá na business. Já vou pedir para criar. Sempre seguindo o padrão de colocar os métodos públicos primeiro e depois utilizar os métodos privados. Beleza. Que eu poderia já até adicionar um novo método privado aqui. Endereço. Poderia fazer um validar existência. Recebe um long ID. E faz um object útil. This is no empty ID. Já lança a exceção. Indicador do endereço nulo ou inválido. E aí a gente faz um outro if aqui. Vamos guardar esse cara no down.find. E se ele não achou o endereço, não foi encontrado. Beleza. Se ele passar por essas duas validações aqui, ele retorna o endereço. E que a gente chama um validate. Validar a existência pelo ID. Como eu não vou usar o endereço de fato, consegui ignorar esse cara. Daqui um doll.delete. Ele está reclamando que esse método não lança exceção. Vou colocar essa condição nele. Beleza. Agora ele lança exceção se acontecer qualquer coisa. Beleza. A gente vai voltar para aquele endereço controle que a gente tem. Injetar a facade aqui. Endereço facade e ele tenta fazer a exclusão quando chegar esse ID aqui. E aí a gente tenta excluir o 4. Ver se essa exclusão vai dar tudo certo. Vou até duplicar esse carinha aqui. Vou nomear para endereço controller. Vamos só ter um delete mesmo. Apagar esses outros. Vamos chamar o delete. C clínica, endereço, API, endereço. Coincidência tá até o 4 aqui. Então vamos mandar esse cara logo. 200 ok. 200 ok. O servidor me falou que ele fez o delete aqui. Vamos ver o nosso banco de dados. Bom, excluiu. Beleza, mas eu precisei de criar um recurso específico para isso, né? Para fazer a exclusão do endereço. Mas como a gente não quer amarrar tanto o endereço ao cliente assim, acredito que a solução não é tão ruim. Poderia até criar com um recurso específico para fazer a inserção do endereço, se eu quisesse fazer para esse recurso também. Vamos supor que tem uma tela voltada para endereço só, que ele faz um insert endereço DTO endereço, e aqui ele tem o método, ele consome JSON e ele pode produzir JSON também, né? Que a gente sabe depois do retorno a gente já dá a resposta.
endereço facete, além do método delete. Eu vou criar um método de inserção. Beleza. Aqui a gente vem na nossa ladainha de sempre, né? Entidade, model map. Vou mapear o DTO para a entidade cliente. Desculpa, a endereço. E aqui vai o principal problema desse método de inserção. Como que eu iria definir o cliente que lhe pertence? Aqui eu fiz a entidade, mapeei para endereço. E aqui eu vou colocar o retorno em cima da resposta da business. Que eu vou converter para endereço DTO. E aqui volto naquela questão que eu tinha acabado de questionar, né? Como que eu vou definir o cliente que está associado? E aqui a gente volta também de novo para o Map Dynamic. Eu vou mandar através desse atributo cliente ID qual cliente ele pertence. E eu faço a inserção isolada do endereço por aqui. Se eu colocar o map simples, vamos ver como que vai funcionar e depois a gente coloca com o Dynamic. Subir o servidor aqui. Pedir para salvar o endereço controle. Depois de terminar de subir aqui, volto. Voltando aqui, a gente viu com o map simples, né? O mapeamento DTO e vamos tentar enviar esse cara aqui. Vou pegar do cliente, retorno que teve do get by ID desse cara. Que eu tive um endereço. Vamos criar um método post aqui para o endereço. Onde o corpo é formado por um JSON. Vamos formatar nesse cara. O ID eu não informo no método de inserção, né? Vai pertencer ao endereço o cliente 5. Beleza, vai ser bem parecido com o anterior. A gente pega aqui endereço 4 e vai colocar verbo aqui. Vai ser insert. Vamos mandar essa aqui são Kenton. Já deu um problema falando que não encontrou essa rota aqui na API de endereço. Vamos dar uma olhada por aqui. O que é errado? Vamos colocar dentro do OK aqui mesmo, que ele já trata como corpo, facete, ponto, insert e o endereço. Beleza, vamos mandar essa requisição. Agora espera que vá. Ele mapeou para a entidade, só que ele veio com o cliente nulo. E aqui a gente teve o problema que o DTO ele veio com o cliente ID. A gente vai testar agora com o Dynamic e vamos ver qual que vai ser a diferença. Deixa eu salvar para ele começar o meu de novo. Ou ele podia ter dado
o refresh aqui na instrução, mas não foi. Vou pedir para subir de novo então. Beleza. Vou mandar a requisição e vamos ver qual que vai ser a diferença com o Dynamic. Lembrando que o cliente antes estava nulo. Agora o Dynamic até demorou um pouquinho. E agora ele veio com um cliente instanciado, porém só com o valor ID, porque o único valor que ele conseguiu pegar do DTO foi esse campo ID. Então a gente vê que a ida e a volta também ele funciona da mesma maneira. Se eu tivesse colocado um cliente pessoa nome, ele iria instanciar uma pessoa nova e iria setar só o atributo nome da pessoa. Da mesma forma que ele só setou o atributo ID aqui do cliente. Então o Dynamic facilitou nessa parte, porque no momento que eu inseri o endereço, ele vai olhar só para o ID do cliente, que é a chave estrangeira que ele tem da tabela. Vou dar uma olhada aqui, ó. Ele insere o bairro, o CEP, a cidade, o ID do cliente, o logrador, o tipo de endereço e o F. Vamos olhar aqui no banco de dados como que ficou. Veio com a rua 7, com o endereço de D7. E vamos vir aqui na controle de cliente, pegar o ID5. Aqui ele fez a inserção pelo ID7. Beleza, então eu consegui criar um endpoint isolado para endereço, onde ele faz o controle por completo, mas inserindo o endereço de forma individual, e eu tenho a opção de inserir todos de uma única vez pela controle de cliente. Se eu quisesse fazer os métodos de put, de delete e assim vai, poderia fazer aqui, muito bem. Poderia criar o método de update de endereço, que vai chamar o update aqui por vez. O endereço business não tem um update ainda. E assim iria. Beleza, mas o objetivo aqui não é esse, pelo menos não por enquanto. O objetivo era só apresentar essa questão para vocês como exercício. Posso deixar o update, o get by ID, o get all in endereço. Só que sempre lembrando, pelo controle de cliente, no momento de eu fazer a inserção de um cliente ou uma atualização, eu consigo criar e alterar o endereço, mas eu só consigo excluir pelo próprio recurso da controle de endereço. A controle de endereço também me permite inserir e, igual eu falei com vocês, vou deixar como exercício, fazer a atualização e consultar todos, ou consultar por ID e assim vai. O que eu implementei aqui foi a exclusão e a inserção. Mas beleza. Então a gente viu isso, mas a gente pode olhar um exemplo que eu tenho total controle através de cliente. Por quê? Porque em endereço eu não queria amarrar essa entidade tanto a cliente. São dados mais isolados. Isso devido à regra de negócio. Só para também questão do treinamento aqui a gente mostrar uma entidade que é um pouco mais separada e outra que é mais amarrada. Se eu quisesse fazer o endereço mais amarrado no nosso problema, teria. Mas a gente vai trabalhar com duas entidades, que seria o e-mail e o telefone. E elas sim, elas são bem amarradas ao cliente. Eu quero que eu insira novos e-mails e telefones pelo cliente, que eu faça a atualização e que também, se eu excluir no cliente, já no momento de alterar o cliente, ele seja excluído no banco de dados. E isso a gente vai notar quando for fazer o relacionamento em cascata, que vai ser o cascade. Isso daí vai ficar para uma próxima aula.